ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Sejam então bem-vindos para mais uma conversa aqui na ABC Portugal. Desta vez vamos conversar com o António Lins Galamba. O António Lins Galamba é oriense e nasceu, sei que no início de nos anos 81. Foi 81, António? Foi 81. Obrigada por estar aqui connosco. Muito bom dia. Um jovem oriense daqueles que têm valor. Todos os jovens orienses têm valor. Jovem? Jovem que é como quem diz já, não é? Está-me a chamar o que a mim, então? Não, nada. Não veio para aqui para me chamar nomes, pois não? Não. Pronto, então assim já estamos entendidos e já podemos conversar, senão... Muito bem. Balizados dessa forma, então. Em 1981. António, olha, nós vamos falar dos seus livros e o mais recente e que foi apresentado em Orem há muito pouco tempo e que nós falámos também já aqui, o Pintor dos Colibris, que é uma história muito bonita, uma história que nós já contámos aqui com o próprio Roberto Chichorro há uns anos atrás, mas agora contada por si, o livro está magnífico e lê-se muito rápido, não é? Agora é assim, é um livro para quem este? Este é um livro para quem o quiser ler, não é? É o que eu ia para dizer. Eu não acredito em livros para este ou para aquele. Eu acredito que há leitores diferentes que procuram livros consoante os seus gostos. Mas esta questão da literatura infantil-juvenil e adulta, não acredito muito nisso. É que eu já sou assim adulta, madura e adorei ler o livro. Muito obrigado. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Olha, António, então, em 1981 nasce um rapazinho. Aqui mesmo? Em Coimbra. Fui nascer a Coimbra, sim. E já agora é natural de Coimbra ou de Orem? Pois, eu fui nascer a Coimbra, mas... É natural de Orem? Pois. É que eu sou de Orem, mas sou natural de Torres Novas. Porque fui nascer a Torres Novas. Pronto, eram outros tempos. Pois, eu fui só lá nascer, quer dizer, o resto da minha vida foi no Conselho de Orem. Comecei em Fátima, onde estive até aos 10 anos. E depois viemos para Orem, onde fiquei até a faculdade e onde regresso sempre. Portanto, esta é a minha terra. Esta é a sua terra, esta considera-se a tua terra. A escola foi feita, na altura era a primária, não era? Era, sim. Onde é que foi feita? Olha, eu estive um ano na Lomba d'Égua, na escola, no primeiro ciclo de Lomba d'Égua, e depois, entretanto, abriu uma mais perto de casa, ali perto da Rotunda Norte, eu agora não sei bem a rua, e fiz lá até o quarto ano. Aliás, o último ano, eu vim para Orem no dia 5 de maio, salvo erro, do último ano. Portanto, esse até o fim, ainda fui feito aos meus pais a levarem, de autocarro, daqui para Fátima, para acabar lá a escola. Depois o quinto ano é que já vim aqui para o ciclo. Já veio para o ciclo? Já. Na altura chamava o ciclo ainda, não era? Era o ciclo. Era o ciclo e depois o liceu. E depois o liceu, exatamente, era o ciclo e o liceu. E como é que foi? Como é que foi esse tempo? O que é que recorda assim da primária e destas fases de... O que é que recorda assim? Bem, tem um filho que... Tenho não dois. Sei se tem dois. Sim. Como é que tu te chamas? Afonso. O Afonso tem que idade? 8 anos. Portanto, já está... já saiu? Não, está na primária. Ele está no terceiro ano, sim. Pronto, está no primeiro classe, ciclo, sim. Nós é que estamos a falar. Pois. Portanto, o que é que recorda assim, por exemplo, da idade do Afonso? Tenho a noção que recordar é sempre reconstruir, não é? Portanto, nós não recordamos propriamente o que se passou, recordamos o que somos desde essa altura até hoje, não é? Sim. E sempre reconstruindo. Eu costumo dizer que eu tenho uma infância muito feliz. Tenho, muito feliz mesmo. Em Fátima, com alguns momentos, claro, como todas as infâncias, né? Aliás, a primeira perda foi do meu avô quando eu tinha 4 anos, ainda não tinha, e lembro perfeitamente. Portanto, com alguns momentos de amargura, naturalmente, como todos, faz parte da condição, mas mesmo nesses momentos de amargura, a sensação de apoio, de carinho, de felicidade, no fundo é isso, não é? De acompanhamento. Tenho uma infância muito feliz, sim. Tanto em Fátima, como aqui em Orem. Depois vem para Orem, vem para o ciclo, novos amigos. Sim, novos amigos. Isso foi realmente a parte que eu recordo que mais me custou. Nessa altura é difícil às vezes trocar de amigos, não é? Não é trocar, é juntar outros. Sim, mas acaba sempre por se perder também algum contacto, porque também hoje eu não sou propriamente o bota de elástico que digo que as redes sociais têm tudo mau, alguma coisa tem de bom e eu sei que vão-se encontrando. Exatamente. Hoje vamos nos encontrando e na altura não nos pudemos encontrar tanto como se fosse uma criança hoje. E portanto houve realmente uma quebra, porque são 13 km ou 14 aqui até Fátima, mas para uma criança de 10 anos é um mundo, não é? A partir de certa distância, tanto dá serem 10 como serem 100 mil. E na altura isso custou um bocadinho, até porque eu cá também, mas em Fátima a minha infância é acima de tudo muito livre.
de construir cabanas no meio do mato, de andar no meio da serra. De facto não era nada do que é agora, não é? Tinha ali o edifício do Redondo e pouco mais, muitas avenidas agora. Eu ontem fui ver a minha escola e todos aqueles prédios até à escola não existiam. E agora era terra batida. Não percebi, desculpa. E agora a escola da Lomba d'Égua? Depois eu fui ver a outra. A da Lomba d'Água também lá passei à porta, por acaso. Sim. Da Lomba d'Água tinha um café em frente que era o Calhambeque, onde nós íamos comprar gelados, com notas de 20 escudos. Lembro-me bem disso. Mas pronto, ou seja, Fátima foi uma infância muito livre, a imagem que tenho. De ver os ninhos, de saber já que não se podia mexer e não mexíamos, de ficar muito zangado quando alguém mexia no ninho e vinha mostrar. Vinha-lhe o ferido da criança, não é? Hoje li o poema do Torga e é muito a minha infância também, ver o ninho e saber que... Mas nós não mexíamos. Não mexíamos, sim. E depois em Orém, como é que foi? Já mais crescido? Sim, mas eu ainda hoje não sei se cresci muito, sabe? Portanto, não, ainda bem. Ainda bem, eu ia fazer assim, ainda bem. Eu acho que ainda bem. Eu tenho a impressão que era a Sofia que dizer que tenho a impressão que era a Sofia de Melbrano, agora não tenho certeza, que isto até é político, mas que ser socialista era acima de tudo não deixar que a criança cá dentro de nós caia no esquecimento. Hoje então, olha, somos todos socialistas. Ainda bem. Ainda bem, se somos essa infância, ainda bem. Pronto, e era uma infância também muito, muito livre. E feliz, o vir ao cinema ao fim de semana, com logo no 5º ou 6º ano, às vezes sermos postos cá fora porque brincávamos muito. Está a falar do cinema? Do antigo cinema. Do antigo cinema, sim. Onde nós, aliás, não havia séries nem nada, quer dizer, havia televisão, mas não havia nem Netflix. Exatamente. Portanto, o cinema era um acontecimento, não é? Acabávamos por nos encontrar muito no cinema, na sessão da noite. Brincávamos antes, brincávamos depois, a de caminho de casa, rapávamos um frio imenso, lembro-me disso também. O frio de Orém é qualquer coisa que eu trago na memória. É verdade, é um frio diferente, mesmo quando faz frio noutros lados, se calhar é porque é um frio de infância, não é? Por isso é um frio diferente, mas é mesmo. E é isso que eu recordo. Eu recordo no caminho de casa para a escola, de manhã, com frio também, o cheiro da terra molhada, isso lembro-me muito. Trago muito isso. As crianças hoje vão para a escola e vão quase sempre de carro, né? Os pais vão colocar. Recorda que a mim acontecia-me, apesar de ser muito mais velha, mas as mãos geladas quando chegávamos e pegar nas canetas era complicado às vezes, não era? Doía mesmo. Isso, doía. Mais em Fátima do que aqui em Orém, mas havia sempre o conforto. Eu hoje sei que tanto meu pai como a minha mãe deixavam ir para casa a pé, não por nenhum tipo de responsabilidade, sei lá, ou de abandono, mas até pelo contrário, porque eu ganhasse responsabilidade e íamos todos juntos. Porque quando havia assim um grande temporal, eles estavam à porta. Pois. Pronto. Portanto, não há, quando eu digo que é uma infância livre, não é uma infância de abandono, são coisas totalmente diferentes. Claro. Mas ia para casa a pé e vinha com a canalha toda, não é? Brincávamos até à escola e depois brincávamos até casa. Até casa. Sim. O que agora falta, se calhar, não sei se os seus filhos, se calhar, têm essa falta dessa brincadeira do caminho que nós fazemos. Sim, em relação ao brincar na terra e tal, o Afonso e o Francisco têm sorte, porque os meus sogros moram ali ao pé de nós em Chileiros, numa aldeia, e eles brincam muito com a terra e com os animais, etc. Portanto, nisso eles ainda têm sorte. Mas sim, nós esquecemos que as infâncias precisam deste brincar para assimilar o que poderão ter aprendido na escola. Hoje damos-lhe uma carga horária imensa, não tem tempo para ser meninos. É verdade. António, nessa altura, o que é que pensava ser a sua vida? Sei lá, tive sonhos como todas as crianças. Eu lembro-me, tive o sonho de ser bombeiro, na terra infância, lembro-me disso. Mas nunca foi? Nunca foi, porque isso foi mesmo terra infância, depois passou-me. Se bem tenho muitos amigos bombeiros, mas isso passou-me. Eu não tinha, lembro-me que tive uma ideia de ser arqueólogo submarino. Eu não sei onde é que fui buscar esta ideia, porque hoje acho que não tem mesmo nada a ver não só com aquilo que eu vim fazer, claro, mas com aquilo que eu queria. A arqueologia, sim, ainda pensei, já mais crescido, já. Quando chega àquela idade do liceu, pensar o que se quer fazer. Bem, eu primeiro, no tempo do liceu, tinha uma vida
não vou dizer partidária, mas política ativa na Associação de Estudantes e tal, e era isso que eu queria ser, não é? Eu queria transformar o mundo. Ainda quero. Que bom. Mas, eu preciso muito de ser transformado. Mas pronto, depois entrei no curso que quis, tirei Antropologia, que foi um curso que me deu muito. Mas nunca tive... eu hoje sou professor, não posso dizer que tenha sonhado ser professor, se bem que gosto muito do que faço. Gosto mesmo muito, hoje não vejo a fazer outra coisa porque gosto mesmo do que faço. Aliás, às vezes surgem oportunidades e não é pelo salário que nos mantemos na educação, eu gosto mesmo do que faço. E dá aulas de? Eu, neste momento, dou português ao secundário. Mas o ano passado dava português e história aos mais pequeninos. Aos mais pequeninos? Quinto e sexto ano. Isso é uma diferença muito grande. Gosta de ser professor, mas gosta dos dois escalões, ao fim e ao cabo? São desafios muito diferentes. Completamente, isso é que eu estou a perguntar. Gosto muito dos dois. O secundário permite-me uma conversa sobre literatura mais aberta quando encontramos eco. Porque hoje lê-se muito pouco. A verdade seja dita também é que há ainda um punhado deles em cada turma que mantém esperança. Portanto, os que leem são bons leitores. Não há aquele ler para safar que eu encontrei muito na minha altura de liceu, não é? Mas o secundário permite-me isso. Em contrapartida, não há generosidade e entrega como há no segundo ciclo, e até no terceiro, mas no segundo ciclo não há medo dos afetos. Coisa que no secundário, de parte a parte, estamos sempre com algum receio, até pela sociedade em que vivemos, não é? É difícil, as pessoas têm medo do afeto, têm algum medo disso. E faz falta? Eu acho que faz muita falta. Aliás, eu tinha um professor na faculdade, que já morreu, o professor Carlos Jesus, completamente louco, mas que eu estive quase, aliás, a enverdar por essa tese da importância do afeto na aprendizagem. Ele dizia que ele era antropólogo também, e dizia que a nossa capacidade inventiva realmente tinha contribuído muito para a nossa evolução, mas que eu posso inventar uma enxada para cavar a terra melhor, se for de ferro do que se for de madeira, mas se eu bater com ela no meu filho, o meu filho não vai querer trabalhar com ela, ou até pode trabalhar por obrigação, mas eu não passo ao filho dele, porque a memória vai ser violenta. E portanto esta questão do afeto na nossa capacidade de aprendizagem é, aliás, imprescindível. Ninguém aprende com apenas a somar letras, a papaguear. E o resto só vai com o afeto. Portanto, faz muita falta. Faz muita falta. Na minha perspectiva, é onde estamos a falhar. Sim, mais. Nem é só na imposição de um programa que está obsoleto, está desatualizado perante os miúdos. Estamos a falhar acima de tudo nisso, porque não conseguimos chegar com a proximidade que o afeto permite. Estamos a tornar máquinas, não é? António, e como é que foi a sua vida de universitário? Se às vezes é assim bastante divertido. Foi. O meu pai disse uma coisa muito bonita quando me deixou na faculdade. Disse que preferia um 14 bem vivido do que um 20 marrado. E eu nunca mais me esqueci disto. E foi, também acho que era pela confiança que depositava. Eu nunca fui... fiz algumas, mas não era de noitadas de borgas. Às vezes era mais para a companhia dos colegas que iam do que propriamente por vontade. Eu tive a sorte de morar muito perto do Hot Club. Portanto, eu ouvia muito jazz. E era onde me encontrava habitualmente, mas nunca era até muito tarde, 2, 3 da manhã, já era para mim um sacrifício. Já era mais para acompanhar que outra coisa. Mas aproveitei muito. Aliás, eu tive o privilégio de morar com o meu tio-avô, portanto, irmão da minha avó, que era bispo, o Dom António dos Reis Rodrigues, que me possibilitou uma faculdade muito bonita. Portanto, eu safava tudo à primeira chamada para ter ali os meses, salvo erro, fevereiro e março, e depois em setembro também livres para irmos viajar. Portanto, tive muita sorte, tive mesmo muita sorte. Reconheço que foi um acumular de experiência e de conhecimento de privilegiado, não é? Mesmo privilegiado. Exatamente. Que eu acho que soube aproveitar. Quero pensar que soube. Quero pensar. Portanto, viajou muito e viajar é sempre adquirir conhecimento. Muito, vamos definir muito. Não tanto quanto gostava, mas sim, principalmente na altura, mais do que muitos dos meus colegas podiam fazer. O meu tio tinha uma grande paixão por Espanha, que me passou, mas depois alguns países, principalmente a Europa. Os outros, depois a Ásia e tal, já não foi tanto como o tio, mas na Europa dei umas voltas. Dei umas voltas. E fez bem. António, portanto, termina a faculdade, não é? Regressa a Orem ou vai logo embora? Como é que foi depois a sua vida? Não, olha, eu quando saí de Orem, andava no secundário,
por algumas questões tem a ver com a vida local, que hoje felizmente, falávamos nisso ainda há bocadinho no início deste programa, antes de estarmos no ar, que felizmente se alteraram. Eu estava um bocado arreliado com Orem. Arreliado porque havia um projeto muito bonito em Orem, que era o Som da Tinta, que trouxe Orem, aliás, até como associados. Eu lembro que, por exemplo, o José Saramago, o nosso Prémio Nobel, era associado do Som da Tinta. E outros, o Roberto Chichorro, que hoje felizmente vive em Orem, mas o Manuel Freire, tantos, algumas personalidades ilustres aqui de Orem, outras de fora, mas traziam Orem uma potencialidade que outras terras muito maiores aqui à volta, teoricamente mais desenvolvidas, que não tinham. E o projeto não foi muito acarinhado pelos órgãos autárquicos, foi difícil, qualquer coisinha que se fazia tinha que ser o Dr. Sérgio Ribeiro, com a crença dele, mais os associados todos, quase com sangue. E isso, a mim, juntamente com uma conjuntura política de algum atrito na Associação de Estudantes, também com esse executivo, deixava-me triste. Portanto, eu fui 10 anos presidente da Associação de Estudantes, que me honrou muito, e aliás foi dos momentos mais marcantes da minha vida, essa confiança que os meus iguais depositaram na equipa que eu liderei, e saí de Orem um bocado arreliado com isto. Fui para a faculdade e voltei sempre a Orem, continuei a gostar muito de Orem, até porque os meus pais moravam cá, e depois, no último ano de faculdade, eu fui trabalhar para Trás-os-Montes, trabalho sobre comunitarismo e etc. E no último ano de faculdade eu também tinha uma grande ligação ao Alentejo, também uma questão familiar e até ideológica, e no último ano uma professora minha, a professora Paulo Godinho, que eu ainda hoje muito admiro, tem um percurso incrível, disse-me: António, estão a precisar de um estágio remunerado em Aljustrel. Eu suponho que o António Queiroz já disse o nome. E eu era do gabinete de etnologia da faculdade, e claro, fiquei contentíssimo e fui, e fiquei em Aljustrel até 2000 e agora não me lembro bem, 2009, talvez 2008, já nem sei. Responsável pelo Museu Municipal de Aljustrel, o núcleo rural de Erfidel, e onde tive das experiências mais fabulosas, porque trabalhei com muita memória, ou seja, muita gente que tinha sido presa política, portanto histórias algumas muito duras, mas todas sempre com muita esperança. E pronto, eu fiquei este tempo em Aljustrel a trabalhar primeiro para a Rede Portuguesa de Museus e depois para o município de Aljustrel até 2008 a 2009, salvo erro, por aí. Eu sou péssimo para datas, péssimo. Também não precisamos de datas, claro, não precisamos de datas. Mas foi esse tempo que lá estive. Depois, como diz o outro, eu não me casei, mas uma pessoa casa-se e a coisa complica-se. No caso não se complicou, claro, senão não me tinha casado, mas obrigou-me. Eu estava numa situação de trabalho laboral precário. A Cátia, que é a minha companheira e mãe dos meus filhos, estava efetiva numa escola e, claro, por uma questão de estabilidade, eu vim para Lisboa, onde fiquei até agora, e pronto, e eu depois me tornei professor primeiro de segundo ciclo. Depois as exigências da escola foi pedindo para eu ir acompanhando, e agora este ano estou com o secundário. Agora espero fazer este ciclo de 3 anos pelo menos com este secundário, e depois logo sair onde a escola quer, onde precisar. Pronto, mas realmente pega nos alunos, né? E leva. Claro. E agora a sua vida é em Lisboa? A minha vida em Lisboa é uma vida de encaixotado, como a maioria dos que lá moram. Olha, mas agora vou-lhe colocar uma questão. Estava a dizer que saiu aqui de Orem assim um bocadinho zangado com Orem. Se fosse agora, continuava zangado com Orem e ia-se embora, ou acha que as coisas mudaram e já poderia ficar por cá? Não é só uma questão de saudade, que também conta, mas eu tenho a certeza que agora, tendo a oportunidade, eu voltava. Não tenho dúvidas disso. E não é só uma questão de saudade. Tem mesmo a ver com a perspectiva. Eu acho que mudou radicalmente o panorama. Aliás, eu sou insuspeito para dizer isso, porque não sei se alguém que me esteja a ouvir me conhece suficientemente. Penso que sim, mas eu sou insuspeito porque ideologicamente estou muito distante do partido político que governa o Conselho, e portanto, mas a questão... Mas pode dizer qual é que é o seu partido. Bem, olha, esta questão da partidaria também às vezes incomoda um bocado. Eu sou uma pessoa de esquerda, o mais próximo, aquele que tenho votado sempre, é no Partido Comunista, é o mais próximo da minha forma de ver o mundo também. E também moldado por este Alentejo onde estive, não é? Não só uma questão familiar, mas por este Alentejo onde estive, e portanto uma questão de respeito a essa memória e de continuar a acreditar que
que para a minha perspectiva social, que é o sonho mais bonito de se concretizar. Portanto, aquilo que possa dizer em relação àquilo que estava a falar sobre a mudança em Orem não tem nada a ver com Não, isso mudou radicalmente. Aliás, basta vir a Orem agora. Basta, como me acontece a mim, por uma questão até de trânsito, eu normalmente ouço a Antena 1 ou a Antena 2. Principalmente na Antena 1, de vez em quando ouço falar em atividades culturais de Orem, o que me deixa a mim de peito inchado enquanto oriense perceber que em 20 anos o paradigma mudou radicalmente, não é? Mas radicalmente, não há, aliás, já nem vamos mais longe, e felizmente não sou só eu, porque isso vamos tendo conhecimento. Eu tenho a impressão de que nenhum autor de Orem, pelo menos a impressão que me dá, espero não me enganar, porque também seria um bocadinho de desilusão se isto fosse engano, mas eu acho que não me estou a enganar. Pelo aquilo que eu vejo e que vamos conversando, eu acho que não há ninguém que recorra ao município e que fique, pelo menos, sem uma resposta, que era uma coisa que acontecia frequentemente. O não haver resposta. O não haver resposta. Porque o resto somos todos adultos e crescidos e inteligentes o suficiente para perceber conjunturas, situações concretas que possam permitir ou impossibilitar, impossibilidades momentâneas e atrasar ou adiantar. Somos todos inteligentes o suficiente para perceber isso. A questão é que não havia resposta. Ponto final. E, portanto, não há nada pior que a água de bacalhau, não é? Deixar as coisas sem... Mais vale ou não. Saber com que linhas nos pusemos, não é? E, nesse momento, isso mudou radicalmente. Aliás, eu gostava de dizer que este pintor dos colibris, eu soube do apoio do município, já tinha assinado o contrato com a editora, já tinha tudo e fiquei muito feliz, claro, quando recebo da parte da editora a informação de que o município de Orem é muito mais do que... Eu vou-lhe ser honesto, nem sei economicamente o que é que isso envolveu, nem sei se envolveu, de verdade ter envolvido com certeza, não é? Porque costuma-se dizer que não há almoços grátis, mas fico muito feliz quando aparece o símbolo e a palavra Orem nessa publicação, fico mesmo muito feliz. É no fundo sentir que na nossa casa alguém gosta do que acabamos por fazer, mesmo sendo fora dela. Portanto, um dia deste ainda vamos ter aqui o António Lins Galamba, outra vez o Oriense, a vir estar connosco aqui muitas vezes. Se me quiserem aturar, eu tenho muito gosto. Mas agora vamos lá ver se há alguma coisa para dizer mais do que isto, não é? Olha, António, depois este gosto pela escrita, quando é que ele surge, quando é que começa a escrever? Porque já são muitos livros. Eu há bocadinho perguntei-lhe assim, António, quantos livros é que já editou? Isso é uma pergunta muito difícil agora. É porque eu tenho uma memória péssima, é só por isso, não é? Não é nenhum tipo... Eu estive a pesquisar, mas acho que fica sempre para algum. E por isso é que eu estava a perguntar quando e como é que começa esta escrita? Começa no primeiro ano com o Beabá. Exatamente. Estamos a falar de outra. Mas no fundo ela está relacionada. Ela está relacionada. Eu recordo-me do Carlos Pinhão, um escritor querido, quando andava no ciclo, aqui em Orem, ao 5º ou 6º ano. Foi o primeiro contacto que eu tive com o escritor. E fiquei maravilhado. Lembro-me da pergunta que lhe fiz, que me saiu na altura, e que ele olhou assim para mim com ar... Boa pergunta. Se calhar... eu digo já, eu acho que hoje entendo que esta possa ser a resposta pronta para um fedelho do 5º ou 6º ano. Para o incentivar, a mim incentivou, não é? E ele disse-me que boa pergunta. Quando eu lhe disse, perguntei-lhe como e onde se inspirava para escrever os seus livros. Isto que ele pode parecer preparado, não foi mesmo, saiu-me pelo dedo no ar, lembro-me muito bem disto. E pronto, e isto foi o primeiro contacto que talvez tenha começado a fervilhar, mas eu sempre fui muito de escrever, mas não guardava, escrevia às vezes nos cadernos da escola. Mas agora o que é que ele respondeu? Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu lembro-me perfeitamente dele me dizer que era uma boa pergunta e da alegria que senti quando ele me responde isto, mas eu não lembro da resposta dele. Ficou tão contente. Tal e qual, foi a vaidade. Que o seu cérebro... a vaidade toda. E eu fiquei vaidoso com o brilharete que fiz com essa pergunta, porque eu hoje penso que talvez seja uma resposta que estas personalidades têm para dar aos miúdos, não é? mas na altura fiquei muito contente com ela e com esta alegria que lhe possa ter provocado com a pergunta, mas não lembro da resposta. Nossa. Olha, e agora quando algum miúdo fez essa pergunta, senão eu faço-lhe agora. Eu acho que qual é a resposta que tem? Perguntas extraordinárias. Agora, qual é a resposta que tenho? Olha, depende do livro. Aqui o Pintor dos Colibris tem a ver com a amizade que tenho com o Roberto. Com o Roberto Olha,
que o Som da Tinta me trouxe. Eu já gostava muito da obra do Roberto Chichorro antes de o conhecer, também por influência deste meu tio que falei, do António dos Reis Rodrigues, que me levou aos museus da Europa e que me ensinou a aprendizagem, acho que é entre nós e as obras. Levou-me. E eu conhecia já o Roberto, e quando o vi aqui, soube que ele era sócio também do Som da Tinta. Eu sabia que ele conhecia o meu pai, sabia que em tempos idos tinham estado muito próximos, a vida acabou por afastar, não é? E fiquei muito feliz. E o Roberto tornou-se um amigo, isto há 30 anos, não é? E aqui há uns tempos fez-se luz num almoço em que estávamos, porque ele contou a história, essa história que aí está, dos colibris. E eu comecei a perceber, ou percebi finalmente, porque é que o Roberto em casa tem gaiolas sem pássaros, porque é que quando pinta as gaiolas raramente tem a porta fechada? Tem a porta fechada, é muito raro. E se tiver a porta fechada, habitualmente o pássaro não está lá dentro. Habitualmente. Há um quadro ou outro que aparece em que o pássaro está atrás de umas grades, mas também só se vê a parte da frente da gaiola, provavelmente não tem mais nenhuma parte. E o Roberto contou a história que aí está. Pronto. Que é uma história lindíssima. E que fica, não é? Porque ele contou-me essa história numa exposição dele realmente, e à minha pergunta sobre as gaiolas, ele realmente conta a história, e é uma história que fica, não é? Do que nós não esquecemos. É uma história muito bonita, até porque ele conta como se fosse uma coisa absolutamente natural e normal. E não é uma coisa assim tão normal, porque todos nós, eu tive uma gaiola cheia de pássaros também, e hoje pergunto-me como é que foi possível, mas tive-a. O meu pai fez uma gaiola lindíssima com uma oliveira dentro, e eu hoje pergunto-me como é que foi possível. O meu pai fê-la por amor ao filho, mas eu hoje pergunto-me como é que é possível, e ele também sabe perguntar como é que foi possível fazê-la. Mas o que é certo é que eu tive, e não era fácil para mim imaginar que podia ficar sem aqueles pássaros. E o Roberto abriu-nos a porta, portanto, e ao abrir a porta foi muito mais dar liberdade aos pássaros, que isso já bastaria, foi acima de tudo abrir mão de todo o reconhecimento social que aqueles pássaros lhe traziam, porque na verdade ter o peito de fogo, como ele tinha alguns, e ter aquela coleção imensa onde os outros meninos, ou que os outros meninos procuravam como exemplo, ele abriu mão desse reconhecimento, e abriu em prol de uma coisa que ele, da consciência, não é? E isto às vezes a consciência existe, mas obedecer-lhe é difícil. Pois. Escondemos um bocadinho, não é? E ele e o Roberto fê-lo. Portanto, o menino tem idade, não sei, 6, 7, 8 anos. Portanto, a primeira infância é muito difícil. Honestamente, eu sinto que foi aí que todos nós ganhamos o Roberto da forma que o temos, não é? Não só enquanto pessoa, mas também enquanto artista, porque a sensibilidade que brota a nós parece-nos com facilidade, eu acho que brota muito dessa situação que ele viveu. Desta situação que ele viveu. A verdade é que o marcou para sempre, que ele quase sempre retrata, é raro não retratar estes... E as cores do Roberto, se calhar tem muito a ver com as cores dos colibris também, não? Acredito que sim. O que eu acho mais incrível no Roberto são os azuis, sou sincero. Acho que o azul do Roberto é irrepetível, nem o Caravaggio para mim consegue os azuis que o Roberto consegue. Bem sei que são outros tempos, com outro tipo de tintas, com outras qualidades. Pois, também. Não quer dizer que sejam melhores, mas os azuis do Roberto são algo surpreendentes e muito difíceis de reproduzir impressos. Tem que se ver um quadro do Roberto ao vivo para perceber o que eu falo dos azuis dele. São azuis oníricos. Nós não sabemos bem se aquilo é o sonho, se é a realidade. Além do mais, o Roberto disse uma coisa muito bonita que eu acho que vai ao encontro da pintura dele e que me bastava, bem, o facto de ser o artista que é, já é, mas que bastava para me fazer apaixonar completamente pela pessoa que é, porque o Roberto pinta os meninos com aquilo que acha que eles têm direito a ter. Isso é uma coisa muito bonita. E que emociona assim, António, e muito. Sim, deixa muito comovido, porque o Roberto é um menino com 84 anos, não é? E muito tímido. Sim. Sabe que o Roberto, uma vez, eu também não conhecia esta faceta dele, esta faceta mais pública, mas mais retraída, e nós tivemos um trabalho sobre as minérios de Aljustrel, e eu, quando ele chegou, disse, então ele viu um lugar na mesa e disse, então agora vais a dar umas palavras. Ele disse, nem penso nisso. E não foi. Tu nem penses nisso. Nesse dia não foi. Depois foi em Lisboa, na Casa do Alentejo. Eu pinto com as tintas. Eu falo com as tintas e, portanto, não penso que me vais pôr ali que não vai, e não vou. É a forma dele falar. Pronto, mas é uma pessoa muito tímida,
Mas, aliás, ele contou a história já várias vezes e contou agora na apresentação deste livro, António, que quando tinha visitas em casa subia para as árvores e só descia de lá quando as pessoas iam embora. É verdade, sim. Ele até disse que é difícil nós acreditarmos que ele é tímido, já que casou 5 vezes, não é? Portanto, mas a verdade, ele é tímido para umas coisas, para outras não será, com certeza, mas... ou encanta essa timidez, é sabe? Isso, ou exatamente, ou as pessoas encantam-se pela timidez, é mesmo isso. António, saímos um bocadinho à pergunta. É, portanto, começa-se logo na escola, mas esta história de colocar em livro, que descreve... Olha, começou primeiro a colocar em livro as fotografias que fiz, porque o primeiro livro, editado aqui pela Som da Tinta, era acima de tudo um livro com fotografias de viagem por trás dos montes, do trabalho de campo sobre comunitarismo, em que a mesma professora Paula Godinho e este professor Carlos Jesus insistiram que devíamos fazer exposição e, se possível, publicá-las. Tivemos muito apoio. O Sérgio Ribeiro, na altura, disse: sim senhor, vamos avançar com isto. Esse livro tem muitos poemas de autores portugueses e não só, mas consagrados, e depois também tem algumas coisas escritas para mim, e foi aí que começou. Depois, às vezes, a persistência dos amigos. Os primeiros, sim, dentro deste teor de poesia, etc., porque outros surgem por questões profissionais, não é? Os Aulos Estrel, por exemplo, surgem por questões profissionais, mais. Também há um sobre o sindicalismo docente na Zona Sul, agora para os 40 anos do Sindicato de Professores da Zona Sul. São mais questões profissionais. Mais questões profissionais. Assim. Estes surgem, porque sim, olha, antes deste tenho o Louvor das Aves do Sul, que tem ilustrações de... Cá está, a minha paixão das artes plásticas, de gente que eu fui descobrindo e que me foi descobrindo a mim, e que cá estão as redes sociais também, nos aproximaram, e que nasceu o que nasceu. Aliás, brevemente haverá o Estrada de Casa. Isso foi apresentado em tempos de pandemia, não foi? Foi. E agora na senda desse também com... Olha, um deles é aqui de Orem, que é o Bruno Ferraz, um artista plástico que também vai ter umas ilustrações neste que vai sair, não só, mas também vai ter, que é o Estrada de Casa, muito na senda do Manuel António Pinha, de quem eu gosto muito. Vai sair outro livro agora? Vai sair. Eu tinha apontado para o princípio do ano, mas preciso respirar um bocadinho. Preciso de fôlego, assim, vai sair. Mas esse quase como segunda parte do Louvor das Aves do Sul. E pronto, foi se calhar para fazer um bocadinho de justiça a alguns... eu continuo a escrever, não é? Mas para fazer um bocadinho de justiça a alguns artistas plásticos que eu cheguei um bocadinho tarde, ou eles chegaram um bocadinho tarde, e agora vamos juntar tudo outra vez. Então, escreve sobre o quê? Eu acho que escrever é um acto de resistência à nossa condição. Acho que é acima de tudo isso. Olha, escrevi sobre a história do Chichorro, mas também tenho outro infantil que escrevi sobre o tempo de jogar e brincar, esta questão de um miúdo que vai para uma aldeia onde não tem internet e é obrigado a ir com o avô. Esse foi com ilustrações do Ricardo Jorge. E antes disso tenho o Sebastião Topeira, com ilustrações do Roberto Chichorro também, que mais não é do que contado a um outro público, espero eu, ou de uma outra forma, né? Outro público. As histórias de vida, algumas muito duras, que recolhi em Austrália sobre a vida nas minas e a resistência a um regime que era acima de tudo um garrote. Não bastava as condições de vida, que aliás eram fruto desse próprio regime, como as prisões políticas e a pancadaria que apanhavam por ousarem ter pão para os filhos. Literalmente pão para os filhos, é disso que estamos a falar. Há uma expressão muito bonita de uma mulher que me disse que comiam um pão amassado com o molho dos olhos. Isto é muito bonito. E duro. Muito duro. Portanto, nesse caso eu acho que é um acto de resistência contra a condição que temos, porque não pode haver outro. Eu costumo dizer, se alguém que vai a uma exposição, porque às vezes há a exposição das ilustrações, etc., ou se alguém, quando lê alguma coisa que escreva, se de alguma forma sentiu uma proximidade ao indizível, que é a nossa condição, já valeu a pena. Tornarmos-nos melhores, com certeza. É isso que eu sinto quando leio outros, e eu não sei se conseguirei chegar dessa forma. O eco deste livro tem sido... Bem, a história também é muito bonita, mas tem sido muito bom. Aliás, ele quase não há exemplares, vai haver-se uma edição agora para fevereiro. Olha, eu já hoje disse que isto é um excelente presente de Natal. Bertrand, etc., já tem os últimos exemplares, sim. Mas nessas plataformas online são capazes ainda de encontrar, mas já muito poucos. Ou mesmo na editora, mas sei que já estão todos... Aliás, vai haver-se uma edição em fevereiro.
Portanto, ele foi apresentado em Orem há relativamente pouco tempo. Foi há um mês, né? Um mês, talvez. Foi no princípio de novembro, não foi? Já não me lembro. Sim. A 23 foi em Odivelas, que aliás contribuiu para o esgotamento, naturalmente, para esgotar, porque estiveram presentes muitos meus alunos, principalmente os mais pequeninos. E portanto foi eu não gosto muito desta palavra quando é aplicada, mas foi um sucesso quando me é aplicada, porque há sempre alguma coisa para fazer mais. Mas na verdade nunca tive tanta gente numa apresentação de um livro meu como agora em Odivelas. Foi uma biblioteca cheia, gente em pé, não digo nos corredores porque as paredes ainda eram largas até chegar ao corredor, mas sim, mas muita gente. E está mesmo agora, se calhar, alguns que querem comprar só em fevereiro. Mas já nem sei o que é que lhe disse isto da segunda edição. Porque eu estava a dizer que era um bom presente, estava-me a dizer que estava quase esgotado, e eu disse que era bom presente para o Natal. Eu fico feliz por de alguma forma chegar. Este livro não esteve para não ser nada disto. Aliás, nada não, porque as ilustrações eram estas, mas esteve para ser com mais texto narrativo, ou mais prosa. O texto narrativo, isto também é narrativo, não é? Mas mais prosa, porque isto é tudo... É um poema. Isto é uma quadra popular. Olha, eu vou dizer porque é que isto ficou assim. Porque quando eu desafiei o Roberto, e eu espero que o Roberto não se sente comigo se me ouvir, quando eu desafiei com o Roberto tinha 81, salvo erro. E há nasceres e há morreres, não é? E o Roberto já nos pregou, desculpem a expressão, um susto a mim aqui há uns tempos, em 2016, 2017, salvo erro. E eu queria mesmo... Eu se calhar precipitei-me, não é? Isto pode magoar, mas eu queria mesmo que o Roberto fizesse este livro. E portanto, quando o Roberto me diz sim senhor, o Roberto tinha anunciado que o último livro que fazia, que ilustrava, era o Sebastião Topeira. Aliás, isso está num programa da RTP2 em que a mim me honrou muito, falou do Sebastião Topeira e que disse que era com muita honra que encerrava as ilustrações. Exatamente. Felizmente ele ponderou e hoje é o que se dedica, porque que maravilha ser para as infâncias, não? Fico muitíssimo feliz com isso. Aliás, ainda há pouco tempo o telefone me desafiou para outro e portanto fico mesmo muito feliz com isto. Simplesmente eu fiz isso em 10 minutos, quarto de hora. Sentei-me com a ideia de lhe dar os traços principais para que ele ilustrasse. E enviei-lhe e disse-lhe: Roberto, a história há de ser isto, cada quadro há de ser mais ou menos um bocadinho da história que quero contar e que me vou pegar nisto e vou desenvolver. E desenvolvi. Eu estive quase 2 anos com isso, já tinha as ilustrações, pensei... Aliás, o filme... Era um filme bonito também. O livro começa de uma forma muito engraçada. É, porque foi mesmo, isso foi se calhar o gatilho, não é? Eu estar atrapalhado sem saber, eu queria escrever e não sabia o que ainda ia ser, mas isso foi muito rápido, isso foi de jorro mesmo, foi mesmo de jorro, foi quase um grito. E o Roberto depois ilustrou e eu escrevi e depois pensei, isto para ser lido convém que seja pouco e acima de tudo convém que seja uma coisa que seja quase musical. E lembrei-me eu disse, isto tem quadro ao estilo popular, portanto isto entra no ouvido com certeza, e eu gostava que um menino de 4 ou 5 anos, quando ouvisse alguém ler isto, que ficasse quase como se fosse uma lenga-lenga. E aí está. E o Roberto achou muito bem. Eu também não lhe dei hipótese dele achar mal o outro, não lhe mostrei o outro, ele não conhece. Há outro livro, no fundo, não é? Que conta a mesma história. Sim. Eu acho que este conta melhor. É? E por isso veio este, sim. E por isso veio este. E pronto, é isto. A história deste livro faz assim, não é? A história de 2 amigos. A história de 2 amigos e que ficam é uma forma de também ficar eterna esta história, que é bonita e que pode ter estado na origem. Segundo o António, o sucesso do Roberto enquanto pintor começa aqui. Eu acho que começa o sucesso do Roberto enquanto gente, porque isso, quer dizer, isto vem dele, é a chamada pescada de rabo na boca, não é? Isso vem de dentro, vem dele, mas transformou completamente. O Roberto hoje não seria o mesmo se não tivesse libertado os colibris. Seria com certeza um excelente pintor, não seria este pintor que nós temos. Isso para mim, acho que eu conheço suficientemente bem, não só por esta história, mas por tudo o resto que vivemos e que conheço do Roberto, mas não seria o mesmo Roberto.
Não seria o mesmo Roberto. Ele teve várias fases. Tem uma fase de pintar noivas, sabe-se lá porquê, não é? Tem uma fase mais neorrealista, que é uma fase que eu gosto muito, dos anos 80, que ele, entretanto, abandonou. É talvez a minha fase favorita do Roberto, se é que eu tenho fases favoritas. Tem outra fase mais colorida, mas não era o mesmo pintor, isso garantidamente. Isso não seria. Nem a mesma pessoa. Quer para pintar, quer para escrever, eu penso que a pessoa tem que ter uma sensibilidade muito grande, não é, António? O que é que o inspira para... já falou de muitas coisas, mas olha, onde é que escreve, a que horas é que escreve, como é que é? É fácil escrever em qualquer... Há escritores com quem conversamos que às vezes dizem que no café tomam umas notas, outros que é à noite, outros que é de manhã, outros... Eu as notas devia tomá-las, mas eu não sou muito organizado. Não estamos a ouvir nada disto. Não. O pai é muito organizadinho. Certo? Eu escrevo a dormir e às vezes acordo e devia apontar e não aponto. E é por isso que eu lhe digo organização. E depois eu felizmente tenho uma casa com espaço para ter um escritório onde tenho os meus livros, os meus bonecos de Estremoz e os meus bonecos de Barcelos, porque é uma coleção que gosto, onde tenho o meu canto, a minha música, e normalmente depois dos trabalhos à noite fundo, agora numa fase a escrever muito pouco, ou quase nada, aliás, mas normalmente é aí que escrevo. Mas também não é uma coisa que peça licença. Eu posso estar a fazer outra coisa e de repente, e vou lá. E é isto. E depois volto à coisa que estava a fazer. É assim que me saem, como este. Quando é uma coisa mais pensada, quando é um trabalho, por exemplo, agora a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, estamos aí a elaborar um projeto para fazer o levantamento de alguns presos políticos de alguns concelhos do Baixo Alentejo. Aí, claro, é um trabalho que me ocupa, que tem que ter método, que tem que ter organização, vai ocupar-me o tempo que eu estiver livre. E investigação, claro, pronto, mas aí será, desta altura àquela altura, ponho-me metas, não é? Estou das 10 até à meia-noite e estou dedicado a isto, não, nada, mas aí é outro tipo de trabalho. Eu quando falo de escrita, falo desta escrita. Isto para mim é escrever. A outra eu gosto do que faço, claro, gosto muito de investigação, mas isso é trabalho. É trabalho. E esta não é trabalho. Pronto, esta é. A outra permite-me ter esta de vez em quando. Os bons momentos entre amigos, estas apresentações, é tudo uma questão, eu não direi vaidade, embora também terá brio, haverá algum, mas é tudo uma questão, acima de tudo, de conseguirmos corresponder, eu conseguir corresponder a um gosto de estar com os amigos e de ter momentos com eles. Este livro proporciona jantarmos juntos, irmos juntos às apresentações, no fundo ir ao encontro de amigos que tenho espalhados um bocadinho por cada lado e que sei que se estiver mais próximo com alguma iniciativa os vou ter, e isso é uma boa alavanca. Aliás, na apresentação deste livro trouxe um grupinho de amigos e que nos presenteou com uma atuação magnífica. Tal e qual. O grupo Cais da Saudade é um grupo muito bonito. Além de serem muito bons músicos, é um grupo muito bonito, gente muito bonita. Foi uma tarde magnífica. Obrigado. Eu também achei. Foi, sem dúvida. António, mas há aqui uma coisa. Aquele canto alentejano do António vem de onde? Vem da experiência que se teve em Alves Estrela? Cá está. Falei de uma infância muito feliz e digo que tenho uma infância muito feliz porque faço questão de a manter viva. Também sem esforço, mas também a mantenho viva. Eu vivi em Alves Estrela, cantei em Ferreira do Alentejo muitos anos. O ensaio era à quinta-feira e era o dia e meio da semana. Eu não tinha horário de trabalho, portanto o meu trabalho era fazer o catálogo do museu, ou fazer o inventário, ou até estas publicações de memória. Mas a quinta-feira era o dia do ensaio no grupo em Ferreira e, portanto, eu ia ao Estrela Ferreira, comia na taberna do Carnal, que era o meu mestre, aliás, o ensaiador, a melhor voz que eu já ouvi na vida, arrepiante, assim, que levantava uma moda, era uma coisa de nos levar literalmente às lágrimas. E depois, ao fim de semana, às vezes tínhamos umas saídas e tal. Eu, nas saídas, eu sou honesto, ia mais porque eles faziam um gosto. Não era hoje o canto está na moda. Na altura, haver um jovem era o grupo de Ferreira, tinha um jovem, não eram muito poucos, tinham jovens com 20 e poucos anos, eram mesmo muito poucos. Eu ia mais para lhes fazer a vontade, provavelmente por gosto. Até porque o canto em palco transforma-se por uma coisa que me diz menos. É um canto mais controlado,
procura ir ao encontro daquilo que pensa que as pessoas gostam. A minha terra é linda, a Câmara é espetacular, as flores do campo, quando o canto na taberna é altamente revolucionário. E o revolucionário, eu retiro daqui qualquer partidarite, embora também haja, naturalmente. É revolucionário no sentido de reivindicação e de acusação mesmo das agruras da vida e dos seus responsáveis. O James Scott dizia que a taberna é a Assembleia dos Dominados. E era mesmo. E o Kant tinha aí um papel quase de... não gosto da palavra cola, mas era o que fazia a junção da mesma condição. Permitia ou permite essa manutenção da consciência de resistência. E continua. O Kant, quem quiser conhecer o Kant, convém que vá, despido de preconceitos, viver o Alentejo. Não vá só de visita ao Alentejo, vá viver o Alentejo, porque encontra uma outra coisa muito mais profunda, aliás. E, portanto, o Kant vem daí. Eu continuo a gostar muito de Kant, continuo a ouvir muito Kant, fiz algumas recolhas de Kant, tenho para a freguesia de Ervidel recolha com 2 discos de Kant. Curiosamente, e contra tudo aquilo que eu acredito e está comprovado, mas tem um grupo feminino e um grupo masculino, o que é uma estupidez, porque a divisão social do Kant advém da divisão social do trabalho. Para a saída para o campo, por exemplo, o canto era coletivo e era comum, era homens e mulheres. Cantavam mulheres onde se lavava a roupa porque os homens não a lavavam. Cantavam os homens na taberna porque as mulheres não entravam. Agora, quando é o canto de trabalho, é um canto coletivo. Homens e mulheres juntos. Claro, se há a divisão social do trabalho, por exemplo, se há a poda das oliveiras que é masculino, ou se há a monda que é feminino, claro que se não estão homens na monda não cantam, não é? Pois. Pronto, mas o canto é coletivo mesmo. E é outra coisa do que a gente ouve, esta questão, para mim, vale o que vale, mas esta questão do património imaterial da humanidade, com as suas valências, que naturalmente tem, mas é um fiasco. É? É, e por enquanto ainda estamos na onda da moda, portanto da visibilidade, mas salvo algumas honradas exceções, como por exemplo o Pedro Mestre, que está junto dos miúdos, etc., não vale a pena garantir a continuidade de uma manifestação cultural se acabamos com a população que o pode manter. E a desertificação é uma realidade. Não vale a pena nós publicarmos o CD de Kant dizendo que é uma mais-valia para o país quando fechamos a estação ferroviária de Beja. Não vale a pena. Ou quando desviamos ou retiramos de determinado sítio algo que poderia fixar uma população, e uma população, independentemente da sua origem, o que é preciso é gente, porque depois nós somos sempre uma mistura uns dos outros. Não vale a pena estar esta questão do puritismo ou do puritanismo, como quiserem chamar. Isso não existe, não é? Mas não há gente, não há manifestação cultural. E o que tem sido feito nos últimos anos, a par de uma divulgação do Kant que se perde às vezes como apenas dos grandes, com as melhores intenções, não é? De quem até gosto muito, por exemplo, do Zambujo, ou etc e tal, mas perdendo-se nestas manifestações não gosto da palavra vaidade, mas é um bocadinho daquilo que somos e da nossa identidade, mas se retiramos as pessoas que o podem manter, ele acaba. Ponto final. Pois é, acaba. Ponto final. António, foi um gosto. Afonso, diz-me uma coisa, orgulhoso do pai? Sim. Sim. Olha, estás orgulhoso do pai? Sim. E diz-me uma coisa, já leste este livro do Pintor dos Colibris? Sim. Gostaste? Sim. O É? que é que ela vai dizer? Olha, mas é assim, faz conta que o pai não está cá. Gostaste do livro ou não? Gostei. Qual é a parte que tu gostas mais do livro? Quando se abre a gaiola? Não sei. Não sabes? Olha, e das ilustrações? Também gostas de ver? Aqui todas estas pinturas giras. Então. Gosto das pinturas, sim. Gostas das pinturas? Portanto, se recebeste este livro como presente, ias ficar feliz. Sim. Pronto, era só isso que eu queria saber. É engraçado que o Afonso reconhece onde vê um xixô, reconhece-o bem. É? Está ali um quadro de xixô, está uma pintura de xixô, assim é normal. Olha, estás a ver? E não falha mesmo. Não falha. Isso, olha, mesmo aqueles que não são muito óbvios, porque o xixô às vezes sai um bocadinho da linha. Sai fora da caixa dele. Exatamente. mas o traço está lá. Pois, eu acho que sim, que traz. E é um orgulho
Roberto Xixoro ter escolhido Orem para ficar agora a viver. Nós temos uma conversa também para agendar com o Roberto Xixoro, que ele prometeu que falava comigo. Muito bem, vai falar, certeza. Ele vai falar. Aliás, nós já tivemos uma conversa e ele depois teve um problema de saúde e não pôde estar connosco. E eu já voltei a falar com ele, e então, portanto, ele prometeu e vamos conversar um bocadinho. António, é bom ouvi-lo falar, é bom partilhar connosco e com os nossos ouvintes estas experiências, e é bom, acima de tudo, e nós falávamos isso há bocadinho até em off, antes de entrarmos, às vezes dizemos só mal por dizer, e é bom ouvir falar alguém que é quase o oposto daquilo que nós temos em termos de partidarites, se quisermos ir por aí, e não estando em Orem, reconhecer que Orem mudou e que vale a pena. É bom ouvir isso, realmente. É muito bom que também que haja entre a nossa juventude e os nossos velhos, a nossa meia-idade, entre a nossa gente, esta ideia de que a política é algo muito nobre. Porque esta ideia de que são todos iguais e estão lá todos para o mesmo, o que faz é abrir portas a alguma coisa muito mais perigosa e com muito mais problemas e defeitos que a democracia, independentemente do Estado em que encontremos, traz. Os políticos não são todos iguais, nada, nem mesmo dentro do próprio partido. Dos próprios partidos. E claro que para mim, volto a sublinhar, olha, eu não conhecia, embora fosse um conhecimento de família, eu não conhecia a senhora vereadora, a doutora Isabel Costa. E foi a forma como recebeu o próprio primeiro livro, que foi o Louvor das Aves do Sul. Eu saí da reunião que tive, primeiro recebeu-me, o que não é coisa de sumenos, porque a experiência que eu tinha tido até aí, que eu já lhe disse, né, quando fui embora de Orem, não era nada esta. Primeiro recebeu-me, o que não é mesmo de sumenos, e depois, quando eu saí de lá, eu tinha a certeza de que, independentemente do que fosse, que o município, o executivo, acarinhou, e atenção, que saí sem nenhum tipo de promessa, sem nada garantido, sem nem que sim, nem que não nesse aspecto, mas disseram-me claramente: António, não foi por estas palavras, mas o que me disseram foi: António, esta é a sua casa. Não foi por estas palavras, atenção. E eu saí com essa sensação de conforto. E, portanto, quando a seguir eu apresentei várias propostas da aquisição do livro, que no fundo permitiram edição, não é? Porque é uma edição de autor, eu raramente me ponho com editoras, era outra conversa. Era outra conversa mesmo. Pois, era mesmo outra conversa. Pois. Eu sempre que posso, edição de autor, porque permite que eu vá apresentar o livro, imagino, à curva do Alentejo, onde quer, e consigo comer um prato de favas à conta do livro. Com editoras as coisas não são bem assim. Eu, como não vejo a vida só pelos cifrões, pelo contrário, vejo mais por conceito de liberdade. Mas atenção que só tenho a dizer bem da editorial de Novembro, não está isso em causa. E aliás da Avelina, que é um amor de pessoa, Avelina Ferraz. Mas pronto, quando saí, volto a dizer, saí com a sensação de que o livro tinha pernas para andar, e compraram parte de edição, que permitiu, aliás, que houvesse, numa altura, aliás, muito difícil, porque já não sei o que é que se passou lá para o Mar Vermelho, foi antes da guerra da Ucrânia, mas que o papel subiu exponencialmente, foi assim uma coisa estrondosa, tanto que o Louvor das Aves do Sul foi o orçamento que eu tinha pedido uma gráfica filo através do Adriano Miranda, que é fotojornalista do Público, que conhecia muito bem uma malta das gráficas, e disse: olha, fala lá com este camarada que vais ver que ele faz um preço porreiro, pá. Eu falo com ele também, e tal, vais ver que ele faz um preço porreiro. E enquanto não estive à espera aqui da resposta da Orem para se poder servir-se avançar com um número ou com outro, etc., ele disse-me, o companheiro da gráfica, que agora não lembro do nome, disse: olha, eu tenho só uma palavra, porque passou aquele mês que valia de orçamento. Sim. E eu disse que este preço era para ti e este preço vai ser para ti. Mas ele depois mostrou-me, à conta do preço de papel que mais quadriplicou, ele disse: olha, a minha margem... A diferença do orçamento. Esta era a minha margem de lucro, agora vê lá onde é que ela vai. Pois. E foi tudo tintim por tintim. Portanto, ele não ganhou dinheiro com o livro. É caso para dizer que pela primeira vez o autor ganhou mais dinheiro que a gráfica. Que isso não é? As gráficas nunca fazem nada. E não ganha nada, não é? Mas agora imagino o que é. E foi isso que possibilitou. Portanto, no fundo, também há malta que continua neste ambiente de edição, mais por carolice e por fazer
tentar fazer coisas bonitas do que propriamente por outra coisa, não é? Porque também o dinheiro é importante, mas às vezes até concretizar sonhos, não é? Tal e qual. É importante, não é? Eu acho que já não falta fazer nada, não é? Já plantei árvores, já fiz filhos. Já tenho tens livros. filhos, já tens livros, já fez tudo. Espera lá um bocadinho. Agora. Como é que falávamos ainda há bocado? Tenho 43, eu tinha um amigo que dizia que eu não morro nem que me matem. Eu estou igual. É? Não morro nem que me matem. Pronto. Olha, eu espero muito sucesso muito e muitos livros, muitas obras muito para obrigado. trazer cá para fora, que é sempre bom e é um orgulho falar sempre com gente que tem sucesso e é bom dar a conhecer às outras pessoas. Está bem, Eu António? agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigada. António Lins Galamba, e o motivo da nossa conversa hoje foi exatamente o pintor dos colibris. O pintor dos colibris não é o António, é o Roberto Chichorro e fez as ilustrações. E este se calhar não dá para ser para presente de Natal, mas a partir de fevereiro. Em Orem, onde é que não sabe onde é que não sei, penso que a autarquia tem alguns, não sei se tem à venda, se não. Mas não sei onde é que se encontra. Mas qualquer das formas, na FNAC, sim, a Bertrand, a OCA, a UC, não sei como é que se diz. A Almedina também tem. Pronto. Acho que a Almedina ainda tinha exemplares e a Bertrand também. Dizia o último exemplar, mas que ainda tinha. Tenham atenção, aproveitem que acho que está com 20% ainda na Bertrand. Não é um livro barato e, curiosamente, fica mais barato comprar nas livrarias online do que nas apresentações do autor. Portanto, aliás, eu em Odivelas aconselho algumas pessoas a comprarem online. Não é bom vendedor, seguramente. Não faz mal. Não, também prendi-se com o número de exemplares que havia disponível também fisicamente. E, também portanto, não chegava para não todos. Chegava, foi por isso. É verdade. O meu está aqui, está autografado pelo Roberto Chichorro, pelo António Lins Galamba, e eu estive na apresentação e foi magnífica. Quem não foi, não sabe o que perdeu. Aliás, é o que eu digo sempre, quando eu vou e gosto, eu digo sempre, quem não foi, não sabe o que perdeu. António, muito obrigada, felicidades e um Feliz Natal. Igualmente. Também. Boas entradas, obrigado. Bom Natal, obrigado. E estamos assim no final desta nossa conversa, em direto, neste domingo de manhã, em repetição durante a semana. E à tarde. ABC Portugal 92.3 FM, Centro de Produção de Alfaiázara.